Nos últimos vídeos nós conversamos aqui sobre entender como funciona o cérebro digital e também sobre como negociar e fazer combinados com seus filhos. Agora eu quero te dar uma outra informação mais importante ainda: ensinar o seu filho a tomar decisões sozinho, que é o maior desafio, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Meu nome é Auriston Magalhães, sou psicólogo há 20 anos e te ajudo a treinar suas emoções para você criar filhos fortes e resilientes e ter uma família emocionalmente saudável. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: por que nós estamos criando uma geração sem bússola, uma geração sem norte e sem orientação? Podemos pegar um exemplo simples. Um jovem de 18 anos, muitas vezes ele vai saber como editar um vídeo, como cuidar de questões de rede social, mas talvez ele não saiba trocar uma lâmpada, o pneu de um carro, uma resistência de chuveiro, que hoje vem bem mais fácil, né? Para quem já viveu esse tempo de trocar a resistência de chuveiro daqueles pequenininhos. Ou seja, essa falta de bússola das novas gerações, ela tem muito a ver com essa migração completa do mundo real para o mundo digital. Então, se você pega a sua vida e num ímpeto de empolgação, olha para as tecnologias, olha para o mundo digital e fala assim: tudo é digital hoje, tudo está no mundo digital, você corre o risco de criar uma ruptura, uma desconexão muito grande com o que é real. E ao criar essa ruptura, as coisas normais, as coisas simples do dia a dia, que requerem que você tenha um poder de resolutividade, que você consiga minimamente dar conta de fazer as coisas funcionarem, que você consiga tirar seu carro da estrada, que você consiga tomar um banho quente, que você consiga iluminar o ambiente que você vive, sem precisar, para isso, recorrer a soluções que precisem de 2 ou 3 pessoas diferentes para fazer isso por você. Não que você tenha que ser um especialista em determinadas coisas, não é disso que eu estou falando. Os exemplos que eu estou utilizando para você aqui pode também significar arrumar a cama, pode significar arrumar o próprio guarda-roupa, significar que você tome conta da sua vida. E aí você precisa passar isso para o seu filho para que ele entenda que esse rumo, esse norte, esse acompanhamento do que ele precisa fazer para gerir o fato de existir no mundo, porque fundar uma coisa é muito fácil, inaugurar algo é muito fácil. A dificuldade está o quê? Na manutenção, tá? Na dificuldade da gente deixar aquilo sempre num processo de funcionamento bom. Quando você inaugura seu filho aqui na Terra, quando você inaugura seu filho aqui nesse mundo, essa gestão que você faz por ele, essa gestão que você faz ao alimentar, ao vestir, ao cuidar da vida dele, em algum momento você vai ter que devolver para ele. Então essa bússola é justamente você mostrar para o seu filho: olha, está aqui uma ferramenta para você aprender a nortear a sua vida com as coisas que a vida vai te exigir, desde as mais simples e corriqueiras até aquele grande sonho que você tem de ser alguém na vida. Para você, então, transmitir para o seu filho essa gestão, essa organização da própria vida, nós precisamos trabalhar com a ideia de autonomia. Então, autonomia é o quê? A sua capacidade de dar conta das suas próprias coisas por si só. Para você trabalhar a autonomia do seu filho, eu vou dividir didaticamente aqui em 3 formas de você trabalhar esse processo de autonomia e de autogestão para o seu filho. O primeiro processo, que eu acredito que seja o mais importante, é a autonomia emocional. Você dá para o seu filho condições dele exercitar as próprias emoções. Como que isso se daria? Por exemplo, desde criança, é importante treinar seu filho a saber lidar bem com um não. Saber ouvir um não e digerir isso de uma forma que seja interessante para ele. Não simplesmente bater, brigar, ficar contrariado. Não. A ideia é que ele saiba lidar com o não, mesmo negociando, mesmo que ele volte para você: não, papai, mas deixa eu brincar mais um pouquinho, só mais 5 minutos, ou seja, que ele tenha um repertório para lidar com aquilo que não é do gosto dele, mas de uma forma que não seja incapacidade de lidar com a frustração, que ele saiba enfrentar esses momentos de contrariedade com uma certa firmeza, com uma certa lucidez mínima possível. Então, treinando seu filho a lidar com aquilo que pode, com aquilo que não pode desde pequeno, você já vai estar dando autonomia emocional para o seu filho. Quando ele crescer um pouco, que ele começar a gostar de alguém ou demonstrar interesses afetivos, ele vai sofrer problemas aí de rejeição em algum momento, acredito que sim, que é natural do processo, e ele já vai estar fortalecido, e você também pode usar esses momentos para ajudá-lo a ganhar mais autonomia emocional, dele entender que a felicidade dele não pode depender de uma outra pessoa, que a vida boa que ele quer ter não pode depender de estar ou não estar junto com uma outra pessoa. Também é um processo de exercitar essa autonomia emocional no seu filho.
A segunda autonomia que eu recomendo é a autonomia digital. Então, a autonomia digital é chegar a um certo ponto de negociação com seu filho de entendimento que ele mesmo se dê conta, ou ele mesmo consiga se autogerir, para que divida os tempos dele em relação aos compromissos com o estudo, aos compromissos sociais, às obrigações domésticas que recomenda que você dê a seu filho algumas recomendações, algumas tarefas domésticas, que ele divida o tempo dele, que ele aprenda a organizar o tempo dele com as necessidades digitais dele, com as necessidades dele de ficar ali zapeando muitas vezes, de não pensar em nada, de ficar somente sorrindo ali para a tela, ou conversando com alguém, ou jogando, desde que sejam coisas que você saiba que é compatível com a idade dele, que isso é o mínimo necessário, né? Tem que ser compatível com a idade do seu filho, ele tem que ter uma noção sobre como que isso funciona para ele. Esse limite não é negociável, tá? O limite de idade ele é imprescindível e fundamental para o bom andamento. Então, a autonomia digital passa pelo limite de idade e por ele organizar o próprio tempo. Obviamente que isso vai demorar e você vai ter que ajudá-lo a fazer isso durante um longo período até ele pegar mesmo o ritmo das coisas. E por último, uma autonomia social. Essa autonomia social, ela vai ser adquirida quando o seu filho for exposto a situações sociais. Então, dentro da escola, quando você for passear com ele em um ambiente público, num parque, por exemplo, numa praça que tiver mais pessoas, que ele tiver que negociar a fila do brinquedo, a ordem de chegada, quem vai primeiro, quem vai depois. Tudo isso são formas de você exercitar no seu filho uma autonomia social. Então, essa autonomia social, ela requer de você alguns movimentos para fora dos muros da sua casa. Ela requer de você que você busque sair um pouco com seu filho para ir numa lanchonete, para ir na praça, para ir até o supermercado com você, para você ter condições de que o seu filho tenha essa exposição, porque ele só vai aprender a ter autonomia social vivendo em sociedade. Se ele viver só na sociedade familiar, ou seja, só dentro de casa, a dificuldade para ele criar esse repertório vai ser muito grande. A dificuldade para ele adquirir isso vai ser muito grande. Então, tendo a autonomia social, a autonomia digital e a autonomia emocional, se você conseguir construir isso através de deixar com que ele lide com a frustração, que ele se fortaleça através das frustrações, que ele seja orientado sobre o uso de telas e que ele seja exposto a ambientes sociais, onde ele tenha que lidar com situações diversas, pessoas de diferentes tipos, diferentes culturas, diferentes formas de enxergar a vida, você vai estar mostrando para ele que você confia nele e que você quer com que ele desenvolva esses aspectos. Mas carece de quê? Carece de deliberação. O que é deliberação? É eu parar para planejar o que eu vou fazer. Eu tenho que pensar, bom, sábado é um dia bom de eu ir à praça com meu filho, domingo é um dia bom de ir numa lanchonete com meu filho, de ir a um restaurante, eu consigo estar dentro das minhas possibilidades. Então tudo isso tem que ser pensado para que não seja algo atropelado, porque temos uma tendência de achar que é só a gente ir vivendo que os filhos vão acompanhando a gente. Talvez isso funcionou até pouco tempo atrás, só que agora o seu filho não sabe mais quem ele tem que acompanhar. Antes ele acompanhava o pai e a mãe. Hoje ele tem ferramentas de todo tipo que apontam diversas direções para ele, formas diferentes de seguir a vida. E se você não desenhar um caminho para o qual você acredita ser o mais importante para ele, de forma deliberada, de forma pensada e planejada, ele tem uma tendência a não seguir aquilo que você quer para ele. Você vai ter que conversar muito com seu filho, você vai ter que dialogar demais com seu filho e você vai ter que entender muito de gente e muito de relacionamento se você quer ter sucesso na relação com seu filho e que seu filho tenha um sucesso emocional e se torne um adulto autônomo, um adulto que tome conta da sua própria vida. Você vai ter que se dar esse trabalho com certeza. Agora eu vou te dar ferramentas para você exercitar essa autonomia no dia a dia. Então preste atenção. Para a autonomia emocional, defina tópicos que são inegociáveis na sua família. O que eu chamo de inegociável? Inegociável não é aquilo que você não conversa sobre, não. É aquilo que você não admite. Coisas que você fala assim, olha, isso aqui não dá. Pode ser muita coisa? Não. Tem que ser uma coisa ou outra, porque ninguém aguenta viver num mundo inegociável. Mas você, como mãe, como pai, pode sim eleger algumas coisas dentro da sua casa que vai ser negociável. Então, por exemplo, celular na mesa. É inegociável para você? É inegociável. Então, olha, não quero celular na mesa na hora da refeição. Não quero que tenha celular na mesa na hora da refeição. Seu filho pode bater o pé, pode espernear, pode chorar, pode reclamar, pode fazer o que quiser. Você vai ter que ter muita calma, esperar ele passar esse momento de maior estresse, olhar no olho dele e falar assim, olha, nós negociamos várias coisas aqui em casa, estamos abertos para conversar sobre todos os assuntos, mas nós já combinamos lá atrás que na mesa de refeição não vai ter o celular. Então, se é uma negociação que nós fizemos lá atrás e isso está no campo do
do inegociável, daquilo que a gente não vai abrir mão, que é um valor que a gente tem, que é conversar sem o celular durante as refeições, você não vai poder usar. Se você fizer um exercício desse tipo, você pode fazer com várias outras coisas, como, por exemplo, arrumar a cama de manhã. Para sair de manhã, tem que estar com a cama arrumada. Ou lavar o tênis no final de semana, o tênis de ir para a escola, ou os calçados que usou para ir para a escola, que está sujo, vai lavar o tênis no final de semana e colocar para secar antes de qualquer momento de lazer, ou tem que ser durante o final de semana. Se você estabelecer pequenas regrinhas inegociáveis, que você não abre mão, você vai estar trabalhando ali a emoção do seu filho de lidar bem com frustração e com aquilo que não dá para abrir mão. Para regras digitais, você pode, além da negociação de onde usar telas e onde não usar, você pode colocar aplicativos de controle parental no celular do seu filho. Tem um que é muito indicado, até por juízes de vara da infância, que lidam com abuso sexual, com pedofilia todos os dias, que ele é chamado de custódio. Começa com a letra Q, não é custódio com C, não é Q-U-S-T-O-D-I-O, custódio. Colocar também um aplicativo, porque você vai dar para ele uma certa autonomia dele definir os horários, por exemplo, que ele quer usar o celular, mas os horários dentro de um limite de tempo que você que vai estipular. Então é outra forma. E os limites, autonomia social, você levando o seu filho, por exemplo, numa lanchonete, o que ele quiser pedir, deixa ele pedir para o garçom, deixa ele pedir para o balconista. Ah, papai, eu quero um suco de laranja e uma mini pizza de calabresa. Tudo bem, meu filho, pode chamar a moça ali ou o rapaz e falar, eu tô com vergonha. Eu falei, então tudo bem. Se eu chamar, você fala? E aí, de repente, ele vai, então tá bom, chama que eu falo. Aí você chama, ele fala, e aos poucos você vai treinando essa autonomia social do seu filho. Na lanchonete, no supermercado, com o vizinho, com o coleguinha. E nós temos aí exercícios muito práticos que você pode fazer no dia a dia da sua casa. O maior ato de amor que você pode ter pelos seus filhos não é controlar a cada passo, mas é ensiná-los a conduzir a própria vida sem ter um GPS guiando eles ali o tempo todo. Um GPS, no caso, seríamos nós pais, tá? Então você tem que entregar o volante da vida, para a mão do seu filho. O maior ato de amor é você ensinar o seu filho a guiar a própria vida, a direcionar a própria vida, obviamente, estando do lado dele, orientando, fazendo as coisas em degraus, escalado, passo a passo, desde quando ele for muito pequeno. Desde quando sua filha for muito pequena, para que, à medida que eles chegarem na adolescência e na juventude, vários aspectos voltados para a autonomia eles já terão adquirido, e com isso, o trabalho todo que você teve lá no início da infância, na segunda infância, na terceira infância, na pré-adolescência, na adolescência, vai te retribuir em momentos de maior tranquilidade quando ele estiver na juventude, quando ela estiver na juventude. O trabalho o seu filho sempre vai te dar. O que você tem que escolher é, você quer ter mais trabalho mais no início da vida dele ou quando ele já for adulto? A escolha é sua, faça o seu caminho. Eu te sugiro que trabalhar antes é melhor, trabalhar na semente é melhor do que trabalhar na árvore.